Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Contador Matheus Ferreira. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 principais erros cometidos por analistas fiscais quando nós falamos da questão de crédito de impostos. Então, se você quer saber mais sobre isso, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Bom pessoal, então nós vamos falar hoje sobre os 5 principais erros cometidos pelos analistas fiscais quando nós falamos dos créditos de imposto. Se você quer parar de cometer esses erros, ou não sabe quais são esses erros, ou precisa começar de alguma forma a aprender a operacionalizar os créditos, você está no vídeo certo, tá bom? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Bom, primeiramente, antes de começar a falar sobre os 5 erros, eu preciso dizer para você quais são os tributos que nós estaremos dizendo aqui neste vídeo. Especificadamente, neste vídeo nós vamos falar sobre 4 tributos, né? Então nós vamos falar aí sobre ICMS, nós vamos falar sobre IPI, PIS e COFINS. E por que justamente nós vamos falar sobre esses tributos? Porque esses tributos, justamente eles são os tributos aí que são passíveis de crédito, vamos assim dizer, né? São os tributos que podem, então, gerar créditos quando apurados no regime da não cumulatividade, tá bom? Então, vamos aí para os erros. Dentre os erros, para mim, o primeiro erro que nós podemos considerar, tá, é justamente considerar os 4 tributos ou 3 tributos, quando falarmos que PIS e COFINS basicamente seria a mesma coisa, mas não são, tá? Considerá-los iguais, né? Então considerar os tributos sob bases iguais, tá? Então, por que eu disse justamente isso? Considerar os tributos sobre bases iguais. Porque muita gente acredita que se uma operação tem crédito de ICMS, logicamente ela também teria crédito de IPI e, consequentemente, de PIS e COFINS, tá? Cada um desses tributos que aqui está, eles estão sob uma legislação diferente, né? O ICMS é um imposto estadual, o IPI, PIS e COFINS são tributos federais, mas estão aí sobre legislações diferentes. Também o PIS e COFINS não estão sob a mesma legislação, eles estão sob legislações diferentes. E estando sob legislações diferentes, as possibilidades de créditos que aqui vão existir são diferentes, né? Lógico que há operações e condições que são idênticas, são iguais na questão da operacionalização do crédito, mas nem sempre isso é assim. Existem operações que, por exemplo, para ICMS temos créditos e para IPI não, operações que para IPI temos créditos e para ICMS não, operações que para PIS e COFINS temos créditos, mas para IPI e ICMS não, tá? Então, esse é para mim o erro mais crucial cometido pelos analistas fiscais, né? Considerar esses tributos iguais. E a partir do princípio e do pressuposto que você entende que eles não são iguais, entenda comigo que você estará um passo à frente, então se destacará do mercado. Aí alguém pode perguntar, mas como que eu faço para saber quais são as opções de crédito que tem para cada um desses tributos? Bom, aí não é exatamente o assunto desse vídeo, tá? Exatamente como faz, quais são os créditos que esses 4 tributos eles geram, eu explico especificadamente no detalhe dentro do meu curso que hoje está com as vagas abertas. Mas fica até o final do vídeo que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, o segundo erro que eu considero, só então fazendo aqui um adendo rapidinho, eu gosto de fazer o seguinte desenho, né? Então nós teríamos aqui ICMS, nós teríamos IPI, não é o símbolo do Mastercard, tá? E
o PIS e COFINS aqui, tá? Por que dessa forma e por que um encostando no outro que eu coloco aqui assim? Porque justamente como eu disse, né? Eles não são iguais, eles têm bases diferentes, mas existem sim condições que vão torná-los em alguns momentos as bases iguais, né? Exemplo, por exemplo, crédito sobre material destinado à revenda, tá? Então, por exemplo, crédito destinado à revenda vai ter crédito, por exemplo, para ICMS, PIS e COFINS. Ou matéria-prima vai ter crédito ICMS, IPI, PIS e COFINS, tá? Então, basicamente, é isso aí. Bom, continuando, né? O segundo erro mais cometido, né, na minha percepção e na minha visão, é desconhecer a atividade do cliente ou da empresa que trabalha. Por quê? Porque muitas das vezes o analista fiscal ele vai estar preocupado, ele vai estar enraizado em situações ou na legislação e a partir desse princípio ele não vai enxergar o todo, ele vai enxergar só o micro da condição. E quando eu falo micro da condição, é aquilo que está na legislação e não entender o que está na atividade. A partir do momento que você entende o que está ligado à atividade do teu cliente, atividade da empresa que você trabalha, você então pode estudar e operacionalizar junto com o diretor da empresa, junto com o dono da empresa, junto com o engenheiro da produção, junto com o responsável da produção, junto com quem for que tenha esse know-how, né, da atividade, e então desempenhar um trabalho que levará a sua empresa a apropriar créditos que antes ela não estaria apropriando, tá? Exemplo disso é um caso que eu participei, onde uma empresa de perfuração de solo prestava ali, né, fazia a sua perfuração, fazia o seu serviço e dentro, no decorrer daquele trabalho, daquela execução, ele colocava então um gel, tá, um óleo, que esse óleo usava-se então como para resfriar a broca durante a perfuração. E então, até que em determinado momento, o analista que estava ali considerava aquele óleo como uma despesa. Por quê? Fixado nas regras engessadas da legislação, porque ele olhava que aquilo não fazia parte do produto final, aquilo não teoricamente tinha uma recorrência, tá? Mas olhando a legislação, preparando junto do fisco artifícios e mecanismos tanto de ataque como defesa, vamos assim falar tributariamente, nós pudemos então aproveitar o crédito desse óleo, desse líquido, que ali era o líquido resfriante, para que então a empresa pudesse aproveitar os créditos daquilo ali. A partir do princípio que nós fizemos esse trabalho, a empresa começou a se creditar desses impostos e também ela pôde aproveitar todo o gasto que ela teve com esses produtos nos últimos 5 anos, tá? Então conhecer a atividade do seu cliente ou da empresa que você trabalha é imprescindível para que você se destaque na área fiscal, tá? Na área tributária, certo? Bom, então continuando, o terceiro erro mais cometido é não saber operacionalizar o crédito. Bom, pessoal, na questão de não saber operacionalizar o crédito, é justamente isso mesmo, tá? Ou seja, às vezes o analista fiscal, ele tem o conhecimento, ele sabe quais são as operações que geram crédito, ele conhece ali a atividade da empresa, mas ele não sabe executar o crédito na prática. O que quer dizer isso? Ele não sabe lançar no livro fiscal, ele não sabe colocar isso nas obrigações acessórias. Isso vai fazer com que, à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando errado, tá? Isso ficando errado, obviamente, vão ser perdidos créditos ao longo do tempo, tá bom? Bom, o quarto erro, e eu digo aí que
junto com o primeiro e o segundo, ali são dos mais importantes, né? O que? Desconhecer a legislação. Esse aqui é até óbvio, né? Por quê? Porque se você desconhece a legislação, você não vai conhecer ou saber quais são os créditos, tá? Por exemplo, na questão do IPI, é bem clara a questão do crédito. Na questão do ICMS, também é claro, tá? Do PIS e COFINS também. Mas, além de simplesmente, tem analistas que simplesmente continuaram o que foi passado para ele. Ele não foi in loco na lei para ler a lei, então entender o que está acontecendo, tá? Então conhecer a legislação é imprescindível para a questão dos créditos tributários, certo? Então leiam as pontuações que diz dos créditos de ICMS, PI e PIS e COFINS, tá bom? Ah, mas ICMS são 26, 27 legislações. Como eu faço? Vou deixar a dica aqui. Começa pela Lei Candir, tá? Que é a lei de regra geral. Aí você passa para a legislação interna do estado que você está inserido. Ah, mas eu trabalho com outros estados. Pega o que você tem principal operação, depois você passa para os próximos. Tá bom? Vai ser igual? Nem sempre. Bom, quinto e último erro, tá? É a questão de não reconhecer ou desconhecer, né? Desconhecer os regimes tributários. Por quê que eu trouxe isso? Porque quando nós falamos de uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, nós então falaremos de créditos tributários para alguns tributos. Quando falamos de Simples Nacional, alguém pode até falar, mas Simples não tem crédito. Opa, temos situações, condições onde o Simples apurará o ICMS na condição de regime normal, tá? E nesse ponto, então a gente precisa aplicar e conhecer a questão dos créditos. Então atenção, tá? Muita atenção. E quando falamos, por exemplo, na questão do lucro real, aí então abrange-se muito mais possibilidades de créditos. Maravilha, pessoal! Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que esse conteúdo ele tenha agregado para você, que ele possa ter aberto os seus olhos para a questão dos créditos, que vocês possam, a partir deste vídeo, olhar e praticar de forma diferente a sua apuração, não de fazer de qualquer forma, mas sim ser mais criterioso, tá bom? Então, pessoal, fica aqui esse vídeo, 5 principais erros cometidos por analista fiscal. Se fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, se possível deixa um comentário, porque todas essas ações não te custam nada, mas para nós elas geram um valor muito grande dentro da plataforma, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.